Ok, agora vamos ver propriedades da adição. A adição obedece duas propriedades fundamentais. A primeira propriedade é conhecida como propriedade comutativa. Propriedade comutativa, tá? Em que consiste a propriedade comutativa da adição? Consiste necessariamente em comutar as parcelas ou trocar as parcelas. Por exemplo, se tivermos A mais B, é o mesmo que escrever B mais A. Portanto, A e B são parcelas e nós comutamos, trocamos, não é? As parcelas. Aqui, a primeira parcela A aparece como segunda parcela no segundo membro e a segunda no primeiro membro aparece como a primeira parcela no segundo membro. Vamos aqui dar alguns exemplos. Se eu tenho 3 mais 5, eu posso, aplicando a propriedade comutativa, comutar ou trocar as parcelas. Então, terei aqui 5 mais 3. 3 mais 5 vale 8 e 5 mais 3 também vale 8, tá? A linha A. A linha B. Eu tenho 10 mais 2. Podemos comutar as parcelas, escrever primeiramente o 2 e depois o 10, tá? Teremos aqui 10 mais 2 é igual a 12 e 2 mais 10 também é igual a 12, tá? Basicamente, isto é que é a propriedade comutativa. Consiste em comutarmos ou trocarmos as referidas parcelas da adição. A segunda propriedade importante que a adição obedece é a propriedade associativa, que consiste necessariamente em associar as parcelas. Por exemplo, se eu tenho A mais B mais C, aqui também eu tenho A mais B mais C, tá? Vou escrever aqui para estar mais compreensível, tá? A mais B mais C igual a A mais B mais C, tá? Eu vou associar no primeiro membro as duas primeiras parcelas, no segundo membro as duas últimas parcelas, tá? Isso também funciona. Vamos ver alguns exemplos importantes. Eu tenho, por exemplo, 3 mais 2 mais 4. E aqui também eu tenho 3 mais 2 mais 4. E eu quero associar, não é? Então, primeiro eu vou associar 3 mais 2 no primeiro membro. No segundo membro vou associar o 2 mais 4. Resolvendo, o que é que nós teremos? Dentro de parente, vamos ter 3 mais 2 é igual a 5. E eu escrevo aqui 5 mais 4. Aqui vou manter o 3 e vou fazer a soma no interior de parênteses. 2 mais 4 é igual a 6. Tirando parente, vamos ter o 5 mais 4. E aqui eu vou ter 3 mais 6. Repara aqui, 5 mais 4 vale 9. E aqui o 3 mais 6 também vale 9. Então nós temos aqui os dois membros com o mesmo resultado. Ou seja, a adição também obedece à propriedade associativa, tá? Então são essas duas propriedades importantes da adição. Agora vamos resolver 3 problemas simples para concluirmos então esta nossa primeira aula sobre adição dos números naturais. Temos aqui um problema ao 4, não é? Um armazém, na primeira semana da sua abertura, vendeu 472 sacos de arroz e 625 sacos na segunda semana. A pergunta é: quantos sacos de arroz foram vendidos nas 2 semanas? A primeira semana que esse armazém teve a sua abertura, ele vendeu 472, não é? Vamos escrever aqui resolução, não é? Portanto, na primeira semana vendeu 472.
não é? E depois, na segunda semana, vendeu 625 sacos. O que o problema pede para resolver é que se nas 2 semanas quantos sacos no total foram comercializados. É só fazer a soma, tá? É só fazer a adição. Então é 472 mais 625, tá? Porque esta aqui é equivalente à primeira semana, não é? Esta aqui é primeira semana e aqui é da segunda semana. É da segunda semana. Então, se queremos saber quantos sacos de arroz foram vendidos, temos de fazer o somatório, a adição, tá? Esta é a aula número 1. Então, vamos lá. 2 mais 5 é igual a 7. 7 mais 2 é igual a 9. E 4 mais 6 é igual a 10, não é? Então, temos aqui 1097 sacos, né? Para confirmar, antes de darmos a resposta, não se esqueça, vamos aqui aprender a calcular a prova dos 9 e depois a prova inversa. Muito bem. Então, prova dos 9, P dos 9, tal como aprendemos, temos de fazer o somatório das parcelas. Então, já ensinei identificar onde que nós temos 9, porque 9, de acordo com a tabela do 9 fora, é igual a 0. Então, 7 mais 2 é 9, 9 9 fora é 0. Fiquei com 4, 6, 12 e o 5. 4 mais 6 é igual a 10. 10 mais 2 é igual a 12. E 12 mais 5 é igual a 17. 17 9 fora é somar 1 mais 7, tá? Você que encontrou a aula pela metade, te aconselho a assistir desde o princípio, tá? E vai entender melhor. 1 mais 7 é igual a 8. Então, aqui escrevemos por cima. Escrevemos aqui por cima, não é? 8. A seguir, fizemos 9 fora para cima e o resultado, que se chama soma ao total, o seu 9 fora passamos aqui para baixo. Tenho aqui 9 e 9 9 fora é 0, portanto fiquei apenas com 1, 0 e 7. E vamos lá, 1 mais 0 é igual a 1 e 1 mais 7 é igual a 8. Portanto tenho aqui 8, 8. Quer dizer que o meu exercício está correto. Agora vamos passar para a prova inversa. P inversa. Prova inversa. Portanto, vamos ter aqui 1097 subtrair por 625. Vamos ter 7 menos 5 é igual a 2. 9 menos 2 é igual a 7. Aqui 0 não pode subtrair 6. Estamos a falar do domínio dos números naturais, tá? Então, como aqui é 0, o que é que nós temos de fazer? E na aula número 2 sobre subtração, vou explicar com mais detalhe. Tiramos um número aqui neste 1, passamos no 0, ou seja, aqui que era 0 passou a ser 10, e aqui que era 1, portanto, tirando esse 1 vai ficar 0. Então, aqui já não é 0, agora temos 10, e aqui já não é 1, agora temos 0. Portanto, 10 menos 6 é igual a 4, e colocamos aqui o 4. E aqui é 0, baixamos, não é? Ou não podemos escrever, não tem problema algum. Ou seja, o que nós temos aqui, a nossa prova inversa deu 472, que é exatamente o valor da primeira parcela, tá? Então, como a prova dos 9 confirma que o resultado está correto, bem como a prova inversa, podemos concluir na nossa resposta que nas duas semanas, não é? Foram vendidos, não é? Foram vendidos cerca de 1097 sacos de arroz. Quer dizer que esse armazém começou bem. Nas 2 semanas, logo que abriu na abertura, comercializou, não é?
1097. Esse deve ser o mercado do Arreio, não é? Deve ser esse armazém que comercializou muito bem. Então, este é o primeiro problema que nós temos, tá? Vamos ver o segundo problema. Muito bem, temos aqui o segundo problema para resolvermos. E diz o seguinte: o Pedro gastou 8.761 kwanzas no talho e 6.620 kwanzas na peixaria. E a questão do problema é quantos kwanzas gastou o Pedro, não é? Dá para ver que esse Pedro gosta de gastar dinheiro, não é? Primeiro foi ao talho e depois foi à peixaria. Portanto, ele indo ao talho, gastou. Vamos escrever aqui resolução. Portanto, ele gastou 8.761. Este valor ele gastou indo para o talho, não é? E depois foi para a peixaria e gastou 6.620. Este é o valor que ele gastou indo para a peixaria. Muito bem. E a questão é quantos kwanzas ele gastou no total, não é? Temos também de fazer o somatório para sabermos qual é o valor total que o Pedro terá gastado. Então vamos ter de somar, tá? Portanto, 1 mais 0 é igual a unidade, 6 mais 2 é igual a 8, 7 mais 6 é igual a 13. Já disse que não se pode escrever todos os 13 aqui, tá? Todos os dois números aqui, isso é um crime matemático. Tal como aconselhei no princípio, quem comete esse tipo de crime, qual é o conselho que o professor Borges dá? Procura uma esquadra mais próxima e chega até lá e diz que eu cometi um crime matemático, por favor, não me deixem em liberdade, me coloquem preso, tá? E você vai ficar preso porque isto é um crime matemático. Mas como eu sei que você está acompanhando a aula do professor Borges, não vais cometer erro da natureza, não é? Portanto, o que nós temos que fazer aqui é a soma de 7 mais 6 é igual a 13. Lembra-se sempre, tens dois números. O último número 3 escreva aqui abaixo, não é? Que significa dizer que o 3 deixou de existir. E guardamos aqui 1. Então vamos ter apenas 3. 1 está guardado. A seguir, 8 mais 6 é igual a 14. Não podemos escrever aqui o 14. Poderíamos, se não tivéssemos guardado nenhum número. Então fizemos 8 mais 6 é igual a 14. E o 14 temos que somar com esse número 1 que nós havíamos guardado. 14 mais 1 vale 15. Aqui já podemos escrever todo 15, porque não tem mais números a serem adicionados. Escrevendo todo 15 não é um crime matemático, tá? Você aí está certo, não precisa pedir para ser preso, tá? Continuando, vamos ter aqui a prova dos 9. A prova dos 9. Tá? Então, tal como aprendemos, a prova dos 9, primeiro vamos contabilizar as parcelas. Vamos identificar onde nós temos 9. O 8 mais 1 é 9, 9 vezes fora é 0. Automaticamente os dois números deixam de existir. 7 mais 2 é 9, 9 vezes fora é 0. Quer dizer, a primeira coisa é identificar qual a soma dos números você encontra 9. A seguir ficamos apenas com 6, 6, 6 e o 0, não é? 6 mais 6 é igual a 12 e 12 mais 6 é igual a 18, não é? 18 mais 0 também é 18. Lembra que no princípio eu disse que todo número a somar com 0, que é o elemento neutro, dá o mesmo número. Vai dar 18. 18 9 vezes fora é somar 1 mais 8. 1 mais 8 é 9. E por sua vez, 9 vezes fora é anulado, é 0. Tá? Escrevemos aqui 0. A seguir vamos para baixo, não é? Ou seja, a soma dos números das parcelas colocamos por cima e agora vamos na soma ao total para escrevermos por baixo aqui. Então vamos ter 1 mais 8 é 9, já estou a falar o resultado. 1 mais 8 é igual a 9 e 9 vezes fora é 0. 3 mais 5 é igual a 8 e 8 mais 1 é 9. 9 vezes fora é 0. Temos aqui o mesmo
resultado, tá? Temos aqui 0 e 0 aqui. E temos aí o mesmo resultado. Vamos aqui terminar com a prova inversa. Prova inversa. P inversa. Pegamos no último resultado, que é a soma ao total. Deu 15.381. Vamos subtrair com 6.620. 1 a subtrair por 0 é igual a 1. 8 a subtrair por 2 é igual a 6. Tá? 3 não podemos subtrair com 3, porque trata-se dos números naturais. Tá? Então, o que é que nós temos que fazer? Emprestamos um número aqui no 5, de maneira que onde tem 5, tirando o número, passa a ser 4, e aqui que é 3, colocamos o número, passa a ser agora 13, tá? Quando falamos de subtração de números naturais, eu ainda voltarei a explicar com mais detalhe. Então aqui é 13 agora, e aqui já passou a ser 4, já não é 5. Então vamos ter aqui 13 menos 6 é igual a 7, tá? E repara que aqui é 4. Não dá para tirar 6. Tiramos novamente o número aqui, onde tem 1. Retirando esse 1, vai ficar 0. E aqui que era 4 outrora, passou a ser agora o nosso 14. Portanto, é 14 menos 6 é igual a 8. Tá? Escreve aqui com caneta azul. É igual a 8. E aqui é 0, baixamos o 0, ou podemos não escrever, porque é mesmo 0. Então, o que é que nós observamos aqui? Temos 8.761, o mesmo que a nossa primeira parcela. 8.761, tá? Então, era isso que eu queria ensinar para vocês. Aprendemos a adição dos números naturais, não é? De forma resumida, eu expliquei que primeiramente, duas considerações devemos levar em conta. A primeira é que é sempre possível a adição de números naturais. A segunda, 0 é sempre o elemento neutro da adição, porque 4 mais 0 é igual a 4. Qualquer número somando com 0 vai dar o mesmo número. Depois, eu ensinei calcular a prova dos 9, onde na prova dos 9 temos que saber primeiramente a tabela do 9 fora. Depois de sabermos a tabela do 9 fora, aprendemos a calcular a prova dos 9, a prova inversa, vimos as propriedades da adição, nomeadamente a propriedade comutativa e a propriedade associativa da adição, e terminamos resolvendo aqui os dois problemas que nos conduziu para a adição, e nós também, consequentemente, vimos a prova dos 9 e também a prova inversa. Chegamos no final de mais uma aula. Essa é a aula número 1, terá mais aula número 2. E se você gostou do vídeo, comente, sugere, ative o sininho das notificações e compartilhe esta aula, tá? Com teu sobrinho, com teu colega, com teu familiar, para que mais pessoas tenham alcance desta aula, que é muito importante, tá? Então, até o próximo vídeo, até a próxima aula. Tchau!